Excelência, Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Vinícius Peretti Jongo, eu digo a Vossa Excelência do fundo de minha alma que não pode vicejar a palavra de um advogado aonde não houver um poder judiciário forte. E sei que Vossa Excelência é um juiz firme, um juiz jovem, um juiz considerado até muito severo por alguns colegas, mas isso é que me torna um advogado mais honrado de poder manifestar a minha palavra diante de um júri presidido por Vossa Excelência. Por um detalhe, Excelência, mais que todos, eu acredito que Vossa Excelência é um homem justo e já vi decisões de Vossa Excelência que possa corroborar essa minha afirmação. Aqui ficam então meus cumprimentos, o sucesso nessa carreira brilhante que se inicia agora e que chegue aos tribunais e que siga adiante nessa missão salomônica, vocacional de ser um juiz de direito. Meus parabéns pelo trabalho. Excelentíssimo senhor doutor Gustavo Silva Tamarroque, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu pareço às vezes um advogado até arrogante quando faço minhas intervenções, mas com um objetivo muito claro, já expliquei isso para Vossa Excelência, de exercitar plenamente o direito de defesa do meu cliente. Porque eu assumi, e aqui eu me dirijo a todos, eu assumi esse caso atendendo a um pedido do meu amigo Fernando, voluntariamente, porque achei justa a causa que me foi colocada para defender. Não é qualquer caso que eu defendo. Por questões pessoais, íntimas, ainda que todos os homens tenham direito à defesa. Mas, nesse caso, eu tenho uma tese formada e vou passar a Vossas Excelências e o resultado transcende o meu desejo. É de Vossas Excelências. Eu quero cumprimentar a nobre banca de advocacia. Eu vou aqui em nome do Dr. Fernando Barbieri Brandi, que me faz o chamado, eu vou citar e declinar os primeiros nomes aqui. Dr. Alisson, que eu tive a honradez, tão jovem advogado, combativo, primeiro contato. A doutora Natália, a doutora Giovana, combativa também, advogada, como todos. E a Evângela, uma honra sentar nessa tribuna da defesa juntamente com Vossas Excelências. Eu cumprimento os serventuários da Justiça. Eu vou dizer aqui a palavra em nome do meu amigo Flávio e Renato, e os demais serventuários, escrivãos e escrivãs, e os demais servidores do Poder Judiciário. E faço um cumprimento especial, que já disse, ainda que eu seja duro em alguns momentos, ao dizer como no Brasil nós temos um tratamento ainda sobre casos concretos, mas eu não estava me referindo, isso é uma afirmação a qualquer ato arbitrário, principalmente da polícia militar, a quem eu tenho tanta admiração, porque o meu melhor amigo aqui nessa cidade é um policial militar. Portanto, eu agradeço a segurança que Vossas Excelências proporcionam para que os trabalhos sejam legítimos. Um cumprimento especial ao meu amigo Brandi também, na minha militância aqui na cidade. Aos réus, em especial, Vossa Senhoria, que lhe dá a honra de confiar a sua liberdade. E tudo que eu fizer aqui, Leonardo William, hoje, será com o objetivo de demonstrar a perspectiva do que eu identifiquei nos autos do processo, em especial as provas que foram colhidas ou coletadas aqui dentro desse plenário. Por quê? Porque o processo penal é um calhamaço de papéis, isso é lógico dentro da perspectiva do devido processo legal, mas que é impossível uma análise mais aprofundada pelos juízes de fato. Por Vossas Excelências, que são aqui a nata, a pleiade da sociedade bernardense, que vem julgar os casos concretos. E isso é um peso muito grande. Mas esse peso, esse transportar essa carga ou desincumbir-se dessa carga processual, como diria Eduardo Couture, um grande processualista uruguaio, esse desincumbir-se dessa carga tem como referência os nossos códigos. Vivemos sim
em uma sociedade politicamente organizada. E, portanto, nossas escolhas, apesar que houve, eu reconheço, um mal entendido na hora das escolhas, ninguém tinha o objetivo de prejudicar a escolha dos jurados, mas o objetivo aqui é que ficassem aquelas pessoas que tivessem o maior discernimento, alguns não, eu conheço praticamente todo mundo, eu sou filho dessa terra, apesar de ter mudado, né? Daqui já há quase 15 anos, né? Mas sei da sabedoria de vossas excelências e da ponderação que devem ter na hora de julgar esse caso concreto. Pois bem, o Ministério Público brilhantemente traz a sua análise aqui, é o dever dele, a perspectiva. O Ministério Público foi o órgão que mais ganhou poderes na Constituição Federal de 88, exatamente para proteger a sociedade. Essa é a questão fundamental que nós devemos levar em consideração. Mas eu devo também dizer que a advocacia, nós que passamos pelos detectores de metal, e olha que demorou para eu conseguir passar hoje lá, né? Fica aqui um protesto de um advogado. Eu acho que eu ando com muito isqueiro no bolso, não fumante compulsivo. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. E nós não somos, eu posso dizer isso de cátedra, porque hoje eu tenho o maior orgulho de ser professor de Direito Penal da Universidade Estadual de Maringá, que está entre as 6 melhores do mundo e a segunda do Brasil. Eu posso dizer de cátedra, é lá que nós formamos os grandes juristas do futuro, que essa missão é sim indispensável. E lamento que, por alguns motivos escusos, tentem enfraquecer a Defensoria Pública, que é a nova onda de um Estado social de direito que dará oportunidade a todos os réus. Na minha vida aqui, todos sabem que eu sempre defendi os humildes. Eu me sinto muito honrado de defender um homem humilde, um trabalhador da roça, um homem que, assim como todos os outros, eu comentava agora com meu amigo Brandi, a maior parte da nossa consciência, ela é apenas a ponta do iceberg. O subconsciente é que comanda. É por isso que nós erramos na vida. E errar é humano. E os limites estabelecidos por esse humano estão estabelecidos e colocados nesse código, que ainda que seja um código ditatorial, ambos, o Código de Processo Penal e o Código Penal, são cópias do Código Rocco, de Mussolini na Itália, que teve uma reforma a melhor de todas em 1984, ou 86, salvo engano, excelência, mas que fez modificações na parte geral e trouxe mais um alento para aqueles que vêm colocar uma perspectiva diferenciada naquilo que nós podemos imaginar do que seja uma verdadeira defesa. Nós, advogados, eu afirmo para os meus alunos todos os dias, não somos os enganadores, não somos os advogados do diabo. Bons profissionais e maus profissionais nós vemos até na Prevent Senior. Para aqueles que têm o dever de cuidar da vida das pessoas. Portanto, eu tenho muita tranquilidade de dizer que a minha tese é a mais sincera possível aqui, dentro do que eu pude observar, principalmente hoje, diante das provas coletadas aqui no processo. E veja, eu não vou me utilizar do direito de defesa deles, que cada um deu sua explicação. E o réu, quando vem para o júri, ele já vem com 70% de condenação pronta. Porque, paradoxalmente, esses documentos que vossas excelências recebem, antes do julgamento, segundo a legislação nova de 2008, são exatamente os documentos que a defesa e as partes não podem comentar durante os argumentos. E são exatamente esses documentos que condenam as pessoas. Porque o que está escrito aí, a par da reconstituição, que eu acho que trouxe muito diante do que nós fizemos aqui, são os documentos que mostram a culpabilidade.
Na minha perspectiva, excelências, esses homens cometeram um erro, sim, e eles cometeram, e eu peço perdão, eu já falei isso para o Leonardo William, por mais que eu possa imaginar que houvesse um interesse de apenas agredir, de dar um susto, e eu tenho o maior respeito pela vítima, tá? Primeira pessoa que eu vi ali na frente do fórum falou: ô doutor, vai fazer audiência? Eu falei: é o seu caso, filho, eu estou defendendo quem te agrediu. Mas isso não nos torna inimigos. O que eu quero dizer é que realmente todo mundo já percebeu, até o Ministério Público disse, ele é o chefão da vila. Isso não é justificativa. Um chefão da vila você não vai combater no faroeste, como o promotor disse, dar tiro para cima, dar paulada. Não, eu não sou a favor disso, eu não sou a favor da violência, eu não sou a favor do armamentismo. Eu só não sou tão preocupado assim com os jovens fumando maconha na Nova Pátria, enquanto os helicópteros carregam toneladas por aí, que pertencem a deputados federais e senadores. A minha preocupação é outra, né? Eu estou preocupado aqui que vossas excelências apliquem dentro daquilo que foi demonstrado nos autos e fundamentalmente nas provas aqui hoje, de que o promotor de justiça tem uma afirmação que é irrefutável, e eu vou aceitá-la, ainda que eu pudesse concordar com a tentativa de dar um susto. Eu posso concordar com os elementos da coautoria, inclusive da participação de menor importância. O que me causa angústia e estranheza é porque que esses jovens, e agora eu vou me fazer a referência especial, porque cada um terá a sua própria defesa, porque o Leonardo, portando uma arma de fogo, querendo matar alguém, não matou. Porque se eu tenho vontade de te matar, e eu tenho um instrumento mais eficaz para isso, eu uso esse instrumento. A não ser que eu seja um sádico de um assassino que prefira matar na paulada. Mas nem isso está demonstrado nos autos. Sabe por quê, excelências? Porque infelizmente isso jamais seria uma crítica pessoal ao excelentíssimo juiz de direito e ao doutor promotor de justiça e à polícia, que trabalha com todo zelo e com muitas dificuldades, que no nosso sistema, ainda no Brasil, nós não temos uma análise pericial como seria exigível de um país minimamente civilizado. Nós não tivemos radiografia nos autos, nós não tivemos exames complementares, nós não conseguimos analisar exatamente o que aconteceu naquele dia. E a dúvida, ao menos a dúvida, e aqui eu já não tenho mais dúvida, ela beneficia os réus. Ora, Leonardo tem uma arma, dá um tiro para cima, passa a arma, não me interessa, agora a discussão é dos colegas. E para mim a dúvida os beneficia. Passa a arma e passa a desferir agressões que, como vocês viram nos depoimentos aqui, são absolutamente contraditórias. Dentro do bar, na janela do bar, do lado do bar, a testemunha, o companheiro da vítima falou: se ele quisesse matar o sujeito, ele matava na paulada, com um ferro na cabeça dele? Matava. Então vem a pergunta: quando um indivíduo, o sujeito, o agente do delito, quer praticar um crime, o crime, vossas excelências imaginem que ele é um monólito. Eu poderia dizer um monólito, uma pedra, uma bola, uma esfera. A terra virou plana, mas o crime ainda é uma esfera. Tá? Essa esfera eu posso dividir num lado objetivo e num lado subjetivo. O lado objetivo é a descrição de um comportamento. É aquilo que vocês assistem, não sei aqui, mas lá no Paraná tem o programa, antes era do Pinga Fogo, agora tem o
o Beija-Flor e o Mortadela lá, não lembro qual é o nome do cara, ele vai lá e fala, aconteceu isso aqui, pronto. Objetivo. O sujeito dá um tiro no outro. É só isso aí, a parte objetiva. Só que, a partir principalmente do pensamento de um alemão chamado Hans Weltzer, a partir dos anos 30, que o nazismo evitou que ele prosseguisse com a obra, percebeu-se que o comportamento humano, ele sempre é dirigido a uma finalidade. Esse comportamento, dirigido a uma finalidade, tendo consciência e vontade do que se está fazendo, chama-se dolo. Dolo é consciência e vontade de praticar os elementos objetivos do tipo, eu quero matar o Fernando. Eu não falei que queria matar o Fernando porque ele foi lá na reconstituição e saiu numa foto? Isso é um problema meu com ele, hoje à tarde nós conversamos. Eu tenho consciência e vontade que eu vou lhe matar. E eu, como se estivesse num farol iluminando aquela parte objetiva, vou lá e pratico os atos. Inclusive o resultado está presente lá no artigo 121, matar alguém. Eu vou com a vontade de matar e quero matar. Mas o código, dentro da ciência jurídica, que ele ficaria muito longo, né? Crime consumado e intentado, ele coloca, se o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do cliente, então eu pego essa norma de acoplagem do artigo 15, que eu já vou ler para vossas excelências, e dou aquilo que Franz von Liszt e os alemães chamavam a ponte de ouro. Lembra do leão da montanha? Saída pela esquerda? O código fala assim, ó: não pratique esse ato, é criminoso, não vai dar certo, não faça isso. Agora, eu vou me desviar até daquele pensamento do finalismo. Eu vou dizer assim, se você, ainda que iniciada a empreitada criminosa, desistir, eu vou fazer um desvio aqui no nexo causal. Eu vou falar, eu te puno pelos atos que foram até então praticados. Olha o que esse artigo diz aqui, ó. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu já defendi uma tese dessa num júri aqui que eu fui vitorioso. Porque compreenderam que era verdade. O agente que voluntariamente, não é espontaneamente, pode alguém até gritar lá e falar assim, ó, para com isso, Leonardo William. Olha o que você está fazendo com a vida do rapaz e com a tua. Não tem problema. Mas ninguém te segurou. Ninguém te pediu. Falou, não mato não. Aquele que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Os atos até então praticados, pelo que me consta, é lesão corporal. Nós já vamos falar sobre essa falha desses laudos também, que não me mostram precisamente essa lesão corporal. Que eu estive fazendo um estudo, e aqui eu vou pedir a Vossa Excelência desculpas por não mostrar a obra científica, mas isso é de conhecimento notório, por isso que eu disse que um dos jurados tem um conhecimento técnico para isso. Uma lesão produzida por um instrumento contundente, como um pedaço de ferro, ou o cabão da enxada lá da praça, que ninguém foi procurar, eu achei legal que foram procurar a arma, mas não procuraram o cabão da enxada da praça, que era importante estar aqui. Ele vai produzir uma lesão no osso, se é de forma tão contundente a poder quebrar o húmero do indivíduo, que vai ser em linha reta ou transversal. E uma lesão produzida por um instrumento pérfuro contundente, ou seja, um projétil de uma arma de fogo, ele vai produzir as lesões que nós chamamos de cominutivas, ou de esquiroláceas, como dizia a doutrina mais antiga, ou seja, fragmenta em pequenos pedaços. Por isso que eu, sem ter esse laudo complementar, essa radiografia, tive que me valer do próprio argumento da vítima, porque eu ouvi isso numa audiência outro dia, que ele teve que tirar fragmento de ossos.
Quem quebrou o húmero dele de forma cominutiva foi um projétil de arma de fogo. E o que eu percebo aqui é que o Leonardo William queria lesioná-lo ou desistiu de matá-lo, o que para mim é mais provável. E aí depois nós vamos decidir que tipo de lesão que nós vamos imputar a ele, porque ninguém se atreveu a fazer uma análise das equimoses causadas, que nós chamamos de espectro equimótico, porque as cores da lesão vão me mostrar o tempo daquela lesão. Ele podia ter levado uma paulada a vítima uns dias antes. Eu não tenho nada disso nos autos, o que é um desprezo, não só com os réus, mas com a vítima. Com a vítima. E o sistema punitivo, como dizem os espanhóis, é uma serpente que só morde os pés descalços. Não é isso que a gente reclama todo dia quando vê as grandes decisões nos tribunais superiores? É óbvio que o homem simples, o homem do mato, o matuto, ele está ligado a comportamentos mais agressivos, violentos. Eu não estou justificando isso, mas a justiça contra ele é muito mais eficaz. E aí, só um parênteses, com todo o respeito, doutor representante do Ministério Público, essa história de que isso não vai acabar com a vida deles, não. Eu me suicido hoje se me mandarem para um pernicioso cárcere dentro do Brasil. Eu não sei se alguém aqui já sentiu o odor de uma cadeia. O odor da cadeia. Quanto mais as sevícias, os policiais conhecem isso, é abominável. Tive experiência em execução penal. Mais do que isso, eu trabalhei já num sistema pernicioso que não funciona, que não é eficaz, que é a escola do crime, que atinge os humildes. A média é de 7 anos e meio de vida lá, sofrendo sevícias e desgraças. Tem um menino aqui em Bernardes, eu não vou citar o nome para preservar, que eu lá, quando eu comecei a advogar, né, as pessoas criticam o advogado por de cadeia, eu ficava lá na frente do bar do Capador, esperando chegar uma viatura com um desgraçado lá. Chegou esse desgraçado, tinha plantado 7 pezinhos de maconha. Que judiação, verdade. Estava desse tamanho. Todo dia ele ia na beira do rio, mas ele não se atentou de colocar um anzol na varinha e alguém ligou, né, para a polícia. Esse menino era um excelente jogador de futebol, já foi jogar um time lá de Maringá. Esse menino tinha uma personalidade meio voltada para o crime, mas ele poderia ter tido acesso à educação, à cultura, porque os melhores da nossa juventude estão dentro da prisão. Estão dentro da prisão, não estão nas universidades. E eu encontrei esse jovem há alguns anos, depois de tudo que o sistema fez com ele, dormindo na rodoviária de Prudente, implorando R$5 para comprar uma pedra de crack. A vida dele acabou, não sei mais se ele está vivo. Não sei se ele está vivo. Então, que aplicar pena a esses homens, ainda que ela seja merecida, a pena vem para os fracos. Para os grandes, não. E eu acho que eles devem sofrer uma pena assim. Mas como também disse o doutor promotor, segundo o artigo 29 do Código Penal, na medida de sua culpabilidade. E essa ponte de ouro do artigo 15º do Código vem estabelecer exatamente algo que é dever de vossas excelências como juíza e juízes aplicar no caso concreto. Como é que eu quero matar alguém com uma arma de fogo em punho? Eu sou do sítio, eu sei manejar esse negócio. E eu largo da arma e vou dar umas pauladinhas. Ou eu estou querendo assustar, ou até um vínculo psicológico de coautoria. Vamos matar esse desgraçado, ninguém mais aguenta esse cara aqui na vila. Porque assim como tem denúncia que esse pessoal aqui fuma maconha na praça, tem denúncia que o outro lá cheira cocaína escondido. E daí? Eu sou até a favor da descriminalização das drogas, cujo objetivo é criar a guerra às drogas e permitir o tráfico de armas. Esse é o grande problema. Mas esse é um outro assunto, como trata o Saulo de Carvalho. Agora,
mudaram de ideia. Mudaram de ideia, não prosseguiram. A testemunha foi muito clara em dizer aqui: dispunha de meios, Leonardo William, de terminar o impulso criminoso e destruir o crânio do sujeito deitado no chão. E aí está a minha dúvida até agora no bar. Cada um me contou de um jeito. Porque se a vítima tivesse deitado para lá, com a lesão no braço esquerdo para lá, se ele bateu aqui, tinha que pegar no direito. Então tinha que ter que pegar lesão aqui. E cadê essa lesão que a perícia não me mostrou? Já foi discutido aqui que a vítima foi entrevistada pelo delegado e o escrivão meia hora após uma cirurgia. A vítima não foi chamada para exame complementar. Eu não tenho uma radiografia que mostra se a lesão é esquirolar, se é uma lesão retilínea. Eu não tenho um laudo que me mostre equimoses. Eu tenho apenas um jovem que tinha tudo nas mãos para liquidar com a vida do outro e que desistiu voluntariamente. Ora, se você dispõe de todos os meios, isso não está claro. O que impediu de matar? Se o testemunho, como chama o testemunho amigo da vítima lá? Denis. O Denis. Ô Denis, você impediu? Não, eu não fiz nada, eu nem ouvi conversa. A polícia chegou e aí vocês saíram correndo? Não. Foi o médico que te salvou? Numa lesão que nem era mortal? E cá entre nós, eu lamento, a trajetória do projétil para cair no ensacamento aqui no interior, eu quero ver alguém controlar a trajetória de um projétil dentro de um corpo humano. Né? Um tiro no ombro e sair correndo. Isso é problema dos meus colegas. O meu problema aqui é com o Leonardo William. Esse dispunha de todos os meios. E o mais interessante, e que me chamou a atenção quando eu estudava esse processo, é que o único personagem desse processo em que está em todo o desdobramento causal do crime, todos os momentos, é exatamente o meu cliente. Ele está em tudo. Isso não é ruim para ele, não. Não é ruim porque é o único comportamento que está muito claro aqui hoje é o dele. Ele está numa lesão, ele está no outro momento, mas não tem nenhuma descrição dele matando ou sendo impedido de matar. Então, é óbvio que a defesa pede, e a questão depois de atribuir a punição fica para o meritíssimo juiz presidente desse tribunal do júri, do conselho de sentença agora. O júri, na verdade, é composto por 25, mas o juiz presidente e Vossa Excelência são selecionados como conselho de sentença. Esse é um ponto irrefutável. Não é possível eu acreditar que um homem que tenha todas as condições de matar seja acusado de tentativa de homicídio se ele desistiu, e isso está mais do que demonstrado. O Ministério Público foi muito sensato, e aqui ficam os elogios a Vossa Excelência. Recurso que impossibilitou, emboscada, isso não houve mesmo, tem uma rusga entre eles. Agora, vingança não. Vingança não. Esse pessoal não se entende bem lá. Todo mundo sabe onde está mexendo. Faltou uma testemunha aqui hoje que tinha na instrução. Vocês podem pedir para assistir. Como chama aquele sujeito que falou que foi humilhado? O cara humilhava. E vingança, gente, é incrível. Porque é uma qualificadora do artigo 121 que ela tanto pode beneficiar quanto prejudicar o réu. Eu defendi um sujeito que estava no boteco. Você lembra de Timocó tomando a pinga, o veneno dele? O sujeito tomou a pinga dele, deu um tapa na cara dele. Ele foi lá, pegou um revólver e deu um tiro. O promotor falou, é vingança. Eu falei, não. Isso é honra. É a honra do homem humilde, médio.
ele não tem os mecanismos que nós, que temos um pouco de estudo e conhecimento e acesso ao judiciário, temos para processar as pessoas. Resolve-se ainda no braço. Agora, na medida do que foi feito, é justo punir. Na medida do que foi feito, é justo punir. Houve aqui uma desistência voluntária evidente. Não há que se falar em tentativa de homicídio. A tentativa é uma circunstância alheia, que ele não pode controlar. E por falar em controle, Leonardo William tem o domínio final do fato. Vocês já ouviram falar muito na coisa do mensalão, ação 470, né? Zé Dirceu tinha o domínio finalístico do fato. Até o Klaus Oxin veio lá da Alemanha e falou assim: não estou entendendo nada. Domínio do fato é quando eu chegar para você e falar: vai lá e mata, termina aí. Sabe por que essa teoria foi inventada? Porque os soldados do nazismo jogavam os corpos dos judeus, dos homossexuais, dos negros, dos ciganos nos crematórios, mas a ordem vinha do general, do Adolf Hitler, do Goebbels e de muitos outros. E aí, o autor direto do crime era o pobre soldado que, se não obedecesse a ordem, estava liquidado também. Imagina a coação psicológica desse soldado. Portanto, o Klaus Oxin aperfeiçoa hoje, antes ao Weltzer, desculpe eu citar muitos nomes, isso é mania de quem está trabalhando ciência constantemente, não é nenhuma arrogância, por favor. Né? Tá nas minhas palavras, eu falo sobre isso todo dia. Falou, mas peraí, quem tem um domínio, um controle sobre a mente do outro, a ele deve ser imputado o fato. Tira aí, termina aí. Que controle que o Leonardo William tem sobre os outros dois? Pensa num ser poderoso. Muito poderoso esse homem. Alguém controla até trajetória de bala. Ele controla não, mata lá. Eu desisti, não tenho coragem. E aí? O que isso muda? O que eu tenho que analisar nesse caso concreto? A não ser identificar que esse homem desistiu da empreitada criminosa do homicídio. E essa ponte de ouro, como diziam os alemães, Franz von Liszt, como diziam os argentinos, a ponte de prata, saída pela esquerda. Vou te dar um benefício, separar. Para, não deixa acontecer o resultado. Eu vou punir você pelo que aconteceu até então. O que aconteceu? Uma natureza. Pode ser grave, gravíssima, não tem problema. Depois nós discutimos também qual a qualidade dessa lesão. Eu não tenho. Eu não vou nem cometer aquilo que seria irrazoável, né? Que eu poderia chegar no limite da temeridade. Falar por isso vocês têm que absolver, como inclusive vocês podem. Porque o terceiro quesito que será apresentado hoje, o jurado absolve, o réu absolve. E eu duvido que alguém aqui vai se meter em confusão no futuro. Eu duvido. Né? Os positivistas falavam, se não vai mais delinquir, não cabe pena, é melhor deixar quieto. Que a pena vai ser um mal para a sociedade, pior, tem um mosquito aqui querendo atrapalhar. Né? Vai ser pior para a humanidade. A humanidade não quer, o Estado não quer punir. O direito penal e o processo penal, ele se estrutura todo no sentido de evitar a punição. 1 milhão dos piores criminosos absolvidos é melhor do que um único inocente na prisão. Ou de um homem que seja jogado atrás das grades, sem que tenha sido analisadas as circunstâncias concretas dele, naquele momento histórico da vida dele. E todo mundo que viu os fatos, por isso que eu não fiz pergunta para quem não viu. Quem viu os fatos aqui, mostram que ele coibiu o seu ato impulsivo, que ele desistiu voluntariamente, que ele parou com a empreitada criminosa do homicídio, e que ele merece então, se não for lhe dado o benefício que ficaria na mesma, do objetivo de lesão corporal,
que seja reconhecida a desistência voluntária, porque ela é mais óbvia ainda, porque o objetivo de lesão aconteceu sim. Isso não dá para negar. Eu queria lesionar. Qual a gravidade da lesão, tendo um pedaço de pau, um pedaço de ferro, com o crânio da vítima à mercê, para que eu pudesse esfacelar naquele momento e eu desisto? Como é possível que eu não possa aplicar esse dispositivo do Código Penal brasileiro? Isso tem que ser levado em consideração. E aí eu lamento, excelências, eu lamento que os nossos dias, o panteísmo penal, que o medo do crime tenha nos tornado tão reféns no sentido de punir as pessoas, acreditando erroneamente que eu estou consertando o nosso belo modelo, belo quadro social. Né? O Raul Seixas me falava, a nossa bela sociedade. Você acredita que é um padre, professor, policial que está contribuindo para o nosso belo quadro social. Né? Um belo quadro social que infelizmente a magistratura tenta, eu sei disso, o Ministério Público tem essa atribuição e tenta, a Defensoria tem e tenta, mas vai ver o cárcere. Olha o que nós estamos fazendo aí. Então vamos punir. Vamos punir. Vamos punir dentro dos limites do fato concreto que foi demonstrado aqui em juízo. E é verdade também o que o promotor diz sobre as teorias da pena. As absolutas e as relativas, são as primeiras teorias. Né? As absolutas é o pensamento do Immanuel Kant e do Hegel. É uma resposta, é uma retribuição, não posso instrumentalizar o homem. O promotor falou, isso eu dar um exemplo para ele. Não, isso eu estou instrumentalizando ele. Isso é uma teoria que está... É uma teoria que está instrumentalizando o homem no sentido de que ela quer alcançar objetivos. Ela é praticista. Qual a palavra que eu esqueci, excelência? Me fala aqui o próprio Beccaria é utilitarismo. Perdão. A pena é útil. Por quê? Porque ela dá uma lição no criminoso, molda no nosso sistema, ninguém dá lição em ninguém. E coíbe a sociedade para não praticar crimes. A sociedade pratica crime? Já pensou se o Código Penal tivesse esse poder de evitar homicídios? A gente vê o que acontece na televisão, né? O que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. Né? E é um combate. E eu não estou acusando aqui a polícia do Rio de Janeiro, não. Que são os filhos humildes que são recrutados para combater os outros lá também. Não estou falando que os bandidão de lá também são bonzinhos, não. É uma guerra. Mas tem gente de fora dessa guerra lucrando muito com isso aí. Aqui não. Aqui eu estou diante de 3 homens humildes, em especial o meu cliente. O meu cliente. Que se manifestou dentro das suas possibilidades. E quem sabe entender um homem percebe a sinceridade de um homem quando está falando. Quem percebeu as dúvidas das provas aqui, ainda assim pôde chegar a uma conclusão de que a desistência foi voluntária. Quem viu as provas hoje aqui, percebeu que não tem nada de vingança não, isso é honra dos homens humildes. Eu poderia alegar aqui aquela tese que eu não me atrevi a alegar, do privilégio. Só que eu tenho isso a partir do depoimento dos réus. E um advogado, como dizia Valdir Troncoso Pérez, ele cavalga um sonho. E nunca pode alegar aquilo que ele não tem poder de alcançar. Mas me parece que o sujeito passou lá e falou, não acabou não. E poderia dar um privilégio até, mas não é isso. Não houve emboscada, sabia da rusga. Há uma discussão que dura muito tempo. Há alguns fatos absolutamente nebulosos aí no meio dessa história, mas o menos nebuloso é exatamente em todos os momentos do fato aonde surge Leonardo William. Todo lugar o Leonardo William está. E em nenhum lugar eu vejo ele matando, ou fazendo com que alguém impeça ele de matar.
ele desiste voluntariamente. Né? E por falar em pena utilitarista, ou talional, olho por olho, dente por dente, hoje Eugênio Raul Zaffaroni, me perdoe de novo, Nilo Batista, ressuscitam a tese do grande poeta e jurista Tobias Barreto. A pena nada mais é do que um ato de força, de poder, de guerra. E ela tem seus alvos certos. Porque simbolicamente, nós avisamos a toda a sociedade, olha o que acontece com os infelizes. Mas o que se pratica nesse país mesmo é muito crime, e crime grave, hein? Crime grave, crime de morte. Não é a pobreza que pratica crime violento, não é a massa só não. Tem crime grave. Tem crime de homicídio. Tem articulações muito bem feitas, até por agências internacionais. Né? A gente sabe como os candidatos à presidência se protegem hoje diante dos riscos, das coisas que acontecem. Né? Não é só essa miséria aqui não do sítio. Lá da Nova Pátria, que todo mundo conhece aqui. Né? Quem que falava? Era o prefeito, era o Julinho, falava, não, era Vila Nova Mãe, não era Nova Pátria. Não. Vila Nova Mãe. Né? Tá lá, Nova Pátria Mãe, Nova Pátria vira uma eleição em Bernardes, né? Sempre ouvi falar isso no tempo que eu morava aqui. Nova Pátria é um lugar extremamente humilde, são trabalhadores braçais, aquelas terras não produzem, as terras circunvizinhas lá são todas desapropriadas para a reforma agrária, não produz nem um pé de mandioca. Tanto que ela foi sacrificada e consumida, tudo terra devoluta. Só mora gente pobre e miserável lá, me perdoa falar isso de vocês três. Não tiveram acesso. Se eu tivesse lá, eu estava aí. Se vocês tivessem a educação que me proporcionou por ironia do destino, vocês estavam aqui. Ou ali, ou ali. O mundo é diferente e desigual. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar o homem humilde. Porque julgar é um ato de misericórdia, sim. Por isso que não é um computador que julga, é um ser humano. E nos crimes dolosos contra a vida, que são os crimes que acreditam em vossas excelências, dificilmente aqui alguém nessa sala vai traficar drogas, assaltar um banco, cometer um estupro, mas o homicídio ninguém está livre de cometer. Uma briga de trânsito. Eu vi agora essa onda do armamentismo, o que um imbecil que eu conheço lá no estado do Paraná fez. Porque ele achou que ao comprar uma arma registrada ele ganhou o distintivo do 007, eu tenho direito de matar. Ele foi lá, fuzilou um peão lá e falou que é legítima defesa, com 11 tiros nas costas. Esse eu não defendo de jeito nenhum. Até porque ele tem muito dinheiro. E o que há de mais confortável é defender gratuitamente. Porque você defende a liberdade. Eu dormirei com a consciência tranquila hoje. E quero muito que vossas excelências durmam também com essa consciência de falar, eu fui proporcional, eu fui justo, eu apliquei a justiça aristotélica. 5 minutos? Já vou perorar. Em médio, virtus, a virtude está no meio, e é aqui que eu vou me apegar, é aqui que eu vou dar uma oportunidade nova a esses homens, diante de tudo que eu vi aqui hoje. Eu concluo então, dizendo que sempre acreditei na instituição do júri e vou acreditar toda a minha vida. Desde que eu vi o João Postigo velho defendendo aqui uma vez, me apaixonei. Eu era jovem, criança. Eu acredito em vossas excelências. Então eu concluo dizendo, julgueis com sabedoria, senhora jurada e senhores jurados. Julgueis com proporcionalidade. Se quiserem absolver, ninguém tem nada com isso. Vai ter esse quesito lá. Mas o meu pedido sensato
é que reconheçam a desistência voluntária. Não identifiquem vingança como algo terrível, nesse caso concreto, né, como um motivo torpe, e apliquem a pena de lesão corporal ao meu cliente, que pode ser grave ou gravíssimo, porque parece que aquela inutilização não é permanente, pode perdurar talvez para sempre. 3 quilos, você tem que pagar por isso, tá? Mas não é na cadeia não, é naquilo que te corroeu os últimos 5 anos na tua mente e te corroerá pelo resto da sua vida. Esse é o pedido que esse advogado faz a Vossas Excelências. Eu agradeço muito a atenção de todos e todas, e com a maior honra do mundo, onde eu fiz o meu primeiro tribunal do júri, talvez venha para fazer o último. É o meu campo de cisne. Estou em outras terras. Me deem essa honra também de levar em consideração os argumentos que eu usei aqui, que não são falaciosos, são factíveis e plenamente aceitáveis dentro de um julgamento justo. A defesa encerra, Excelência. Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe e te proteja no seu destino a partir de agora. Obrigado. Ele vai continuar.